Bem-vindo, amigos. Mais um episódio do Pod Spinecast. Estamos de volta e hoje com um episódio, mais um convidado fora de série. E hoje nós vamos ampliar nossos horizontes com um médico especialista que não é ortopedista, mas deve saber mais de osso do que a maioria dos ortopedistas. Dr. Bruno Musi. Dr. Bruno Musi é graduado pela UFMG, fez residência em ginecologia e obstetrícia e agora ele vem estudando as doenças osteometabólicas há muito tempo e provavelmente é um dos maiores estudiosos de osteoporose do Brasil, quiçá do mundo. Um prazer ter você aí, Bruno. Muito obrigado por aceitar o convite aí desse podcast. Prazer é meu estar com você especialmente, divulgando essa informação para o meio médico. Primeiro, fazer uma ressalva, né? Você falou bem, eu sou curioso, né? Porque para saber esse tema, dominar esse tema, né? A osteoporose, é complicado. Eu sou muito curioso, porque eu fiz um estágio que começou lá no Mater Dei, eu era segundo período de medicina, comecei a frequentar ali umas aulas terça à noite. Acabei entrando para o grupo de estagiários ali, o hospital ainda tinha uma dimensão menor, né? Mas tinha lá um grupo de estagiários de todas as áreas. O Luiz Cláudio Moura França fez estágio lá conosco, se não me engano o Rogério Ceni fez também. Muitas pessoas passavam por ali e acabavam depois ficando no hospital. E aquilo ali me atraiu, falei, olha, acho que vai ser por aqui. Fui ficando no estágio, a medicina foi avançando, acabei formando, e fazendo uma residência de ginecologia. O hospital, esse estágio, ele tinha um foco em cirurgia geral e ginecologia obstetrícia. E ginecologia eu tinha já umas publicações científicas na área ali, era bom, né? O estágio você já permite fazer publicação enquanto está na faculdade, né? E aquilo me puxou para o lado da ginecologia, fiz a residência no hospital, da residência no hospital entrei para um serviço de densitometria que era coordenado pela doutora Renata Furletti, da ortopedia lá também. E aí fiquei ali no densitômetro ali com ela e durante muitos anos, até que eu percebi que eu ia ter que aprender um pouco do metabolismo ósseo, né? Porque hoje em dia nós temos que reconhecer a área que mais lida com o metabolismo é o endocrinologista, porque tem doenças glandulares que repercutem no osso, né? O oncologista também tem repercussões no osso, o reumatologista tem. E o ortopedista, que não pega as doenças congênitas, sofre as consequências da fragilidade óssea. Então, o ortopedista acaba sendo um grande filtro, sabe? E o Bernardo Stolnick, um ortopedista lá do Rio de Janeiro, já não está mais conosco, o Bernardo teve essa visão, implementou aqueles FLS, né, que é o Serviço de Ligação de Fraturas. Me integrou um pouquinho mais com o pessoal do hospital, então não ficou mais aquele densitômetro lá, só fazendo exames e dando diagnóstico de osteopenia, osteoporose. Aí a conversa evoluiu para os pacientes fraturados, né? Então, que nem você tem o grupo de diabéticos, obesos, né? Pacientes que têm risco vascular, né? Você também tem o paciente do risco de fratura. É uma doença crônica como as outras, que tem medicamento também eficaz e de longa duração ou de curta duração e sequencial, mas já tem hoje uma abordagem mais consolidada e parece que eu fui evoluindo muito junto com o tema, sabe? Eu faço uma brincadeira que eu sou da época da bicicleta, que a nossa bicicleta aqui era aquelas Cruiser, a primeira que chegou para ser mountain bike era uma Caloi Cruiser, azul e branca, ou então vermelha e branca. E a Cruiser era uma mountain bike ainda muito primitiva, né? Fora isso, era só as Caloi Cross, né? Então, à medida que foi evoluindo, então, por exemplo, o alendronato, ele chegou ao mercado brasileiro em 1992, entre 90 e 92. Formei, por exemplo, em 96. Nenhum professor meu me ensinou a dar alendronato a nenhum paciente. Eu tive que aprender isso tudo fora. Tinha lá as doenças, as metástases, usava o pamidronato venoso, Hospital das Clínicas, aquelas coisas, né? Ou então você chegava, tinha um ambulatório de hipercalciúricos, né? Lá nas clínicas também, bacana, um ambulatório muito bom, da nefroped, né? Nefropediátrica. E essa turma também sabe muito, né? O pessoal da nefrologia, quem controla os ossos é o rim, né? Até a medicina chinesa, no diagrama que ela faz lá dos segmentos corporais, dos sistemas funcionais, né? O esqueleto está ligado aos rins. E nisso aí a gente acaba perdendo um pouco do básico, porque a gente confunde. A pessoa, por exemplo, já entrando um pouquinho na matéria, né? A pessoa vem com cálcio normal
fala, não, meu cálcio está bom, como que o meu osso pode estar ruim? Às vezes seu cálcio está bom às custas do osso que você está gastando. Às vezes a pessoa, inclusive, tem eu falei na calciúria, né? A primeira causa, a hipercalciúria renal, né? Claro, familiar idiopática ali, o rim mesmo como causa base, um rim que perde muito cálcio. Esse rim a pessoa pode ter tendência à litíase, mas eu também posso ter a pessoa que é o eliminador de cálcio crônico sem litíase. Aí você corre atrás do segundo problema, que aí chama o endocrinologista para a cena, que é do hiperparatiroidismo. Se ele é primário, glandular, ou se ele vem de causa renal, porque na hora que o sujeito perde muito cálcio, o paratormônio busca muito cálcio, lá no osso, né? Então o paratormônio fica alto, cálcio na urina alto, cálcio no sangue pode ficar até normal, mas é difícil um cálcio no sangue subir muito, junto com o paratormônio e com uma calciúria ali. Aí nessa outra situação, né, a gente já pensa no hiperpara primário. Então é muito interessante essa dinâmica do cálcio. Nós não fomos muito educados a pensar nisso, né? O metabolismo ósseo ele é muito complexo, né? Apesar de... Não é, aí que tá. Ele tem muitos fatores, mas o manejo clínico dele você resolve ali com um cálcio sérico, um paratormônio, uma vitamina D, um marcador de remodelação óssea quando você vai tratar o paciente, com essa calciúria aí para excluir a causa renal, mas não faz a calciúria correndo, não. O paciente tem que estar pleno de cálcio, ele tem que ser alimentado ou tomar um suplemento para fazer a meta, né, de 1.000 de cálcio, e aí quando ele fizer a meta, você faz o exame. Aí você vai ver se ele é hipercalciúrico, por exemplo, se ele tiver mais que 4 miligramas por quilo de peso, nessa amostra que tem que ser uma amostra acima de 1,5 litro para ser uma amostra bacana. 1 litro, né? Tem paciente que é pequenininho, 1 litro. São exames básicos que nós conseguimos colocar na rotina lá do hospital, justamente para o paciente já chegar preparado para essa próxima consulta, né? Então, o paciente chegou lá, ele tem osteopenia, né, ou ele tem uma osteopenia, mas já fraturou um punho, já teve uma osteoporose, usa um corticoide. Então, na hora que você vai somando os fatores de risco, você fica mais tendencioso a querer tratar, é claro. Mas vamos respeitar uma coisa, e por isso que eu estou até fazendo vamos dizer, pedindo essa vênia aqui no podcast, que uma fratura credencia o paciente a muito mais coisa que qualquer densitometria. Olha, quem está falando isso é um densitometrista. Então, a fratura é aquilo ali pragmático, está na sua mão. Uma fratura por baixo trauma, né? Uma fratura em vértebra, fêmur, húmero, punho. Né? Não estou falando a fratura de dedo, face, né? Estou falando mais essas outras clássicas, né, da osteoporose. Então, a fratura já coloca o paciente num outro grupo, que aí uma outra chamada importante, né? Eu acho que a primeira chamada do podcast foi que o tratamento da osteoporose é recente, é uma coisa relativamente nova. A primeira droga chegou em 92, você imagina. A outra em 96, a outra em 98. E agora, interessante, em 2004, o Brasil já tinha a teriparatida, o famoso Forteu, um anabolizante ósseo. 2004 já tinha. Então, de 2004 para cá, muita coisa mudou no sentido de que aquele paciente grave que fraturou já, em vez de você começar com alendronato ou qualquer outro antirreabsortivo, considerar a possibilidade de tratá-lo por 1 ou 2 anos com os anabolizantes que existem e não deixar o anabolizante só para aquele caso terminal já sem jeito, não. Ficou provado que um curso, um tempo de anabolizante antes dos antirreabsortivos melhorava em muitos resultados e perenizava. E outra coisa, talvez possa ser tarde demais lá na frente. Acho que a segunda mensagem é essa. Olha, nós já evoluímos, agora nós já temos as duas ferramentas, a ferramenta que inibe a perda e a ferramenta que estimula o ganho. Nós já estamos aprendendo a usá-las de uma maneira sábia. E isso excluídas aquelas causas secundárias que o endocrinologista faz muito bem, ou então que a gente pode aprender a, pelo menos, preparar o paciente para ir ao endócrino, para ele falar, não, aqui não tem nada meu, não. Aqui é uma osteoporose pós-menopáusica, o paciente não tem hiperparatiroidismo, não tem perda urinária de nada, não tem outros distúrbios glandulares ou hidroeletrolíticos. Então, isso aqui vai vocês mesmos. Então, às vezes o paciente pergunta para mim com frequência que área é essa que eu fui fazer. Não é eu não, gente.
Nos países todos da América Latina existe a osteologia. No Brasil não tem porque muita subespecialidade não é política do momento aqui. Então, a osteologia existe, é uma palavra que existe no mundo todo, só que no Brasil ela não existe enquanto uma entidade independente, diplomável, para que até outras especialidades, não estou falando só o ortopedista não, né? O ortopedista, o gineco, o reumato, todo mundo que quiser se subespecializar em osteologia. Eu acho que já tem uma carga de conhecimento suficiente para a gente trabalhar, sabe? E os currículos têm mudado, a própria Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, SBOT, tem uma espécie de um departamento dela, que é a ABOM, que é uma outra associação de tão relevante que é. Você vê, ela não ficou só como um departamento. A ABOM é uma verdadeira sociedade-departamento, né? Com congresso próprio, orçamento próprio. É a Associação Brasileira dos Ortopedistas em Osteometabolismo, por isso que chama ABOM, com 2 Os, sabe? ABOM, né? Que era o doutor Henrique Mota, lá de Fortaleza, depois o Bernardo foi presidente também, tantos outros, o doutor Márcio Passini foi presidente também, o Edson Freitas, da cirurgia da coluna, Marcos Tadeu Richard, o Jordan, de Salvador, que parece que foi mais recente, e a Cecília, que é atual, né? Presidente, eu não sei como é que é, eu não estou acompanhando de perto mais a política, não. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção, e eu queria tocar nesse assunto, é que a gente da ortopedia, a gente não tem um treinamento muito para os distúrbios do osso, né? A gente está ligado mais no tratamento cirúrgico, não é tanto o nosso foco, assim, o tratamento clínico. Eu queria que você desse uma pincelada, assim, com foco no ortopedista, o que o ortopedista que encontra uma fratura por insuficiência no pronto-socorro, qual que é o raciocínio que ele deve ter e como preparar esse paciente para o próximo passo. Isso foi bem legal, se você puder só reforçar esse... Ele não poderia ter feito nada para evitar a primeira fratura, mas a segunda, ele pode fazer tudo. Então, o que ele vai fazer? Primeira coisa, é uma fratura de fêmur, é um paciente idoso. Gente, o estadiamento da osteoporose passa pela radiografia de coluna. As fraturas vertebrais são mais frequentes que as de fêmur. Às vezes a pessoa tem uma fratura de fêmur, já teve as vertebrais uns anos antes e ninguém valorizou aquilo. Então, quer dizer, ela já está partindo para uma segunda fratura osteoporótica, essa de fêmur, por exemplo, que você recebeu, ou essa de antebraço, né? E já tem uma cifose, já perdeu a altura, é um idoso. Então, radiografar a coluna sem preparo intestinal em perfil nos atende. É uma maneira que todos os estudos que usaram algum remédio para a osteoporose no mundo, todos radiografaram os pacientes. É uma maneira que eu chamo de estadiar a osteoporose. É só uma fratura de punho? Ou é uma fratura de fêmur com uma fratura de vértebra com não sei o quê? É simples, dá para o paciente descer ali, fazer um raio-x sem agendamento. Vamos ter radiografia de coluna. Quem quiser publicar nessa área, se tiver os dados de coluna, nossa, publica muito mais fácil. Então, o paciente tem que ser documentado do ponto de vista radiografia de coluna. Tá? Tanto é que nos serviços de ligação de fratura mais modernos, não é nem um ortopedista mais que tem que colocar o paciente na linha, não. A própria inteligência artificial, em cima dos laudos da radiografia, já busca os pacientes com fraturas vertebrais e já vai atrás deles, entendeu? Então, esses pacientes, é importante deles estarem no sistema, dele já estar radiografado. Então, adianta a minha vida. Ou as suas também, né? A outra. Os exames laboratoriais é sempre bom. Mas, olha, se o paciente está convalescendo de fratura recente, vamos deixar esse timing do exame laboratorial um pouco para depois, né? Agora realmente é hora de hidratar, de prevenir a trombose e infecções. Vamos deixar para fazer os nossos exames de sangue bioquímicos um mês, depois que tirou ponto, o paciente saiu da urgência, né? Aí você dosa, sim, a vitamina D, o cálcio, o paratormônio, esse que eu gosto que dose, que é o CTX1, alguns convênios não cobrem, então acaba tendo que pagar uns R$100, porque esse paciente eu vou tratar. E o CTX é um excelente auxiliar para te dar resposta, até da qualidade dos remédios. Imagina, eu faço um CTX prévio ao tratamento. CTX quer dizer colágeno tipo
o CTX1, colágeno tipo 1. Onde é que está o colágeno tipo 1? No osso. Então, ele tem que estar alto no osso e baixo no sangue. Se o CTX1 estiver alto no sangue, o que acontece? O osso está sendo digerido e está sobrando colágeno ósseo no sangue. Se o CTX baixa no sangue, a reabsorção, aquele negócio do osteoclasto comendo o osso, aquela célula que parece uma tartaruguinha, aquela grandona, ela está comendo o osso, está soltando o CTX. Aí você dá um alendronatão lá nele, intoxica as tartaruguinhas, né? O CTX vai cair. Aí, depois de 3 meses, o paciente pergunta, eu tomei remédio do posto, doutor. Está funcionando o remédio do posto? Aí você fala, tá, porque estava 0,600 o CTX, agora está 0,150, caiu 4 vezes. Então, a maneira boa de você fazer, vou voltar a falar mais uma vez, o que os estudos fizeram. O que os estudos fizeram? Radiografia de todo mundo, CTX, nem de todo mundo, porque eu me considero um privilegiado, porque desde 98, 2000, que eu faço mais consultório de osteoporose, que tem CTX em Belo Horizonte. Então, assim, é um luxo meu consultório, porque eu sei até o nível do CTX que o remédio, de acordo com qual remédio, mas isso não pode publicar, não, porque eles lá fora não tinham esse luxo, não. Então, eles têm CTX de grupo, às vezes é NTX, não é do grupo todo, né? Você fazendo CTX rotineiramente seus pacientes, você sabe quem tomou Prolia, quem está tomando bisfosfonato, quem está tomando hormônio, quem não está tomando nada, sabe? É legal você tê-lo, te ajuda a ver o rebote. E eu gosto, eu acho uma graça, porque aí chega num ano, assim, você vai no congresso, chega lá no congresso, o congresso fala assim, o CTX não serve para dizer se a pessoa tem ou não tem osteoporose, mas serve para acompanhar tratamento. Eu falo, pô, suspeitava disso, sabe? É aquilo, sabe? Então, assim, eles demoram a formalizar isso através de estudos, mas acontece e acontecerá. Não vão ter medo de pedir, não, ajuda muito. Quem vai me pedir, às vezes, um conselho, eu pergunto, fez o CTX antes? Fez o outro? Já está pronto o paciente, tá? CTX é um exame de jejum, porque o alimento diminui o CTX, tá? É importante a gente saber isso. É uma sériezinha, uma bateriazinha simples, ó. Paratormônio, já comentamos aqui dos altos e baixos dele. O cálcio está lá para nos ajudar a saber se o paratormônio está sendo levado ou levando. Eu acho que é essa que é a nossa moral da história. Esse paratormônio alto é consequência de um rim, corticoide, Prolia, né? Consequência disso, ou ele é causa? Causa é o quê? Adenoma de paratireoide. Aí fala em adenoma, o diagnóstico já começa a embolar com a endocrinologia, claro, né? Eles vão fazer Sextamib para localizar, apesar de Sextamib ser um exame do cabeça e pescoço, os endócrinos adoram pedir o Sextamib, e eles ficam assustados às vezes, como já vi ortopedistas também e outros colegas da ginecologia, com um paratormônio alto em quem tomou um Prolia há tipo 1 mês, porque o Prolia fixando o cálcio lá no osso, o CTX vai lá no pé, e o paratormônio sobe em reflexo a isso, mas é transitório. Se você repetir daqui a 1 mês e meio, 2, com o paciente pleno de cálcio, ele cai para a normalidade. Ele ficar um pouquinho acima de 100, até uns 160, todo mundo assusta. Teve uma paciente minha que ligou, doutor, me falaram que tem uma médica especialista aí, e que eu vou nela porque meu paratormônio deu alto. Eu falei, pode ir, eu conheço também, né? A pessoa vai, investiga tudo, acaba voltando, porque você já está acostumado também com o uso do medicamento, sabe? Uhum. Então, se a gente tiver essas ferramentas básicas para começar bem o paciente, sem atropelo, então, por exemplo, o paciente teve uma fratura de fêmur. Será que eu tenho pressa de começar a dar para ele ou um alendronato ou um risedronato? Quanto tempo que leva para o alendronato me ajudar? E se ele tem fratura, será que ele merece mesmo começar com alendronato ou já merece começar com um ácido zoledrônico ou um Prolia ou os anabolizantes Forteu e Evene? Que é isso que o guideline novo fala. Ter a fratura me credencia a usar o guideline mais recente que diz paciente multifraturado, paciente com múltiplos fatores de risco, paciente frágil, não fique usando bisfosfonato via oral. Vá usar bisfosfonato venoso, denosumab, teriparatida ou romosozumab, que é o Evenity. Então, isso muda. Então, são coisas que você fez ali atrás, ó, que te dá um respaldo até de entrar
Porque, por exemplo, o romosozumab, lançamento, vamos falar um pouquinho, da Amgen, né? Remédio ótimo, mas tem um aviso. Se o paciente tiver evento cardiovascular nos últimos 12 meses, não deve tomar. O aviso vem na capa, com moldura preta. É black box que chama. Na bula chama black box. Então ele vem com esse aviso. Então, se você não tiver motivo para tratar a pessoa, cuidado, que você vai estar expondo essa pessoa. Então eu vejo, às vezes, muita gente se precipitando e tratando o paciente de baixo risco com Prolia. Quem que é o paciente de baixo risco? É aquele que a densitometria descobriu que tem osteoporose, nunca fraturou nada, não tem doença, é saudável, é móvel, é funcionalmente apto. Eu vou começar com injetável por causa disso, tá? Então, aí eu vou chamar um pouquinho agora para o lado do ginecologista, só para o ortopedista se situar aí também. O ginecologista pode dar um hormônio antes de eu entrar na família dos bisfosfonatos, nessa seara do Prolia, né? Então, se eu tratar com um hormôniozinho antes, é uma maneira bem natural de eu dar uma proteção super bacana, porque vários hormônios demonstraram proteção em coluna e fêmur, muito boa, sabe? Então, temos esses recursos e por isso que a equipe é interdisciplinar e tem que ser, porque o ortopedista não prescreve hormônio. Pode até prescrever, que você sabe que na medicina você pode fazer, mas o ginecologista prescreve hormônio com mais propriedade, conhece mais daquele remédio. Que nem o reumato, eu não vou regular o corticoide, a azatioprina, o metotrexate, a hidroxicloroquina do paciente. Quem faz isso é o reumato. Quem regula lá o paratormônio, muitas vezes do paciente, é o endócrino. E às vezes o nefrologista que tem prioridade. Então eu já recebi muito paciente que faz diálise todo dia. Quem que é o principal médico desse paciente? É o nefro. Não é o Dr. Bruno da osteoporose, não. Eu tenho que tentar entrar ali sem atrapalhar. E o ortopedista, ele recebe tudo isso já num estágio avançado, que virou fratura, sabe? Não é comum o paciente da prevenção passar no ortopedista, porque quem vai no ortopedista é o paciente do trauma, principalmente. Mas tem um outro ortopedista que fez muito sucesso na área de osteometabolismo, que chama Sérgio Rage Eis. O Sérgio era lá de Vitória, teve um câncer, faleceu. Ele foi um expoente, mais até que o Bernardo, porque o Sérgio ele dominava a pesquisa clínica em osteoporose no Brasil. Ou seja, como ele conhecia os professores internacionais que tinham participação nos boards da Pharma, ele é que tinha os canais dos pacientes que iam ser submetidos aos trials de denosumab, aos trials de ácido zoledrônico, aos trials de teriparatida, então, ele de romosozumab, todos esses aí, claro, tem centros em São Paulo também de excelência em osteometabolismo, mas houve uma época em que a influência do Sérgio era tamanha que ele chegou a unificar 3 sociedades em uma. Ele unificou a SBDENS, a de densitometria, com a SOBRAO, que era de reumatologistas em osteoporose, e com a SOBEMON, que era de endocrinologistas em metabolismo ósseo. Então ele juntou essas 3 e criou a ABRAÇO, com 2 S, Associação Brasileira de Avaliação da Saúde e Metabolismo Ósseo. Nesse meio tempo, a ABOM, aquela sociedade dos ortopedistas, sobreviveu de forma independente. Por quê? Porque todas as políticas de saúde em osteoporose passam pelo ortopedista. Se ele der esse start nesse processo de ligação do paciente, ele muda o passivo, não é um passivo trabalhista, mas é um passivo de saúde lá na frente. E isso que o Bernardo demonstrou muito bem para os planos de saúde. O Bernardo tinha um programa desse, Capture the Fracture, ou então Fracture Liaison Service, né? Esses do Brasil aí, que o Mater Dei está lá também. O Bernardo fez o primeiro do Brasil, Bernardo Stolnick, e lá do Hospital Federal de Ipanema, no Rio de Janeiro. Então, ele provou para os planos de saúde que, se o plano de saúde pagasse ele um tanto, não vou falar aqui o valor, por ano, por paciente, ele diminuía a taxa de fratura desse plano de saúde em 40%. E aí o plano de saúde fazia a conta lá e falava, bicho, em 4 anos eu vou economizar... Um caminhão de dinheiro, né? Vou economizar um carro zero, vamos dizer assim, né?
Então, só completando, é interessante que, apesar das 3 sociedades terem juntado e feito uma outra, a sociedade dos ortopedistas continuou. Então, assim, para mim é muito gratificante falar com os ortopedistas, por quê? Por exemplo, existe um livro, que é o Manual de Doenças Osteometabólicas, que foi uma obra aí deixada pelo professor Lindomar Guimarães, lá de Goiânia, falecido. Nele, vocês vão encontrar vários dos ortopedistas do Brasil que são ligados ao tema. Então, eles estão criando formas do ortopedista se envolver mais com esse metabolismo ósseo. Mas é verdade, eu, como ginecologista, é difícil, por exemplo, eu convencer o ginecologista da residência a estudar osteometabolismo. Sabe por quê? Porque ali ele está fazendo urgência, ele está ligado nas urgências, ele não tem que estudar que levou aquela paciente a ter um descolamento de placenta. Ele tem que saber operar rápido um descolamento de placenta, senão ele não está se prestando ali ao papel da urgência. Então, tudo na vida tem seu tempo. A ortopedia é uma especialidade que é cirúrgica e que é clínica, né? Muito. Ela fica mais clínica com o passar do tempo, onde o médico perde aquele elan, a força, o vigor mesmo de operar. Aí o consultório dele parece ficar mais disponível para ele, né? Porque ele não tinha tempo, estava no bloco operando, né? Então, tem os ortopedistas clínicos também. Hoje tem muita mulher fazendo ortopedia e elas têm uma tendência também a conhecer um pouco do organismo feminino e, com isso, talvez ter um apelo clínico maior. Então, eu acredito que esse cenário tende a mudar mesmo, até porque a indústria farmacêutica tem interesse em vocês. Imagina, eu costumo fazer umas piadinhas que todas as pacientes de estudos científicos são pós-menopausada osteoporótica. Todas. Era para ser o ginecologista, o bambambam no assunto. Todas as pacientes, em última análise, são do ortopedista, porque todas já fraturaram. O Bernardo mesmo, o Bernardo Stonick, falava comigo: ô Bruno, sabe onde é que o médico separa da paciente? Na porta do bloco cirúrgico, que é onde ela vira minha paciente, que eu vou colocar agora a fixação da fratura dela. Então, o doutorzinho que recebia ela no consultório, ela agora é minha paciente também. Então, é uma verdade isso, né? O ortopedista tem esse papel, então, importantíssimo no curso da fratura mesmo. Todo mundo tem sua razão forte para querer estudar osteoporose. Não leva adiante porque acha muito complexo. Agora, nós estamos na fase final de formatação de um curso de osteoporose mais light mesmo. Não estou aqui vindo para falar dos marcadores recentes que foram isolados na superfície do osteócito, que potencialmente vão dar... Não, nós vamos montar um curso baseado em medicamentos. A partir do medicamento, a gente fala o mecanismo de ação dele. A partir do mecanismo de ação, a gente entende a fisiologia que interessa, como esse remédio age num determinado passo metabólico do osso, mudando. A gente amarra isso, de como monitorar isso, inclusive. Então, eu não preciso ficar estudando pé de página de livro para saber qual que é a enzima, não sei o quê, mas eu sei o caminho metabólico até chegar, o que o medicamento pode causar em excesso, inclusive. Então, nós estamos montando um curso que é muito pragmático. Durante muito tempo, eu sempre fui em muito curso de osteoporose e eles cansam a gente com a ciência que ainda não está na nossa mão. Eu pretendo ser muito enfático na ciência que está na nossa mão e deixar a ciência que não está na nossa mão para os pesquisadores. O meu curso é um manual, como se fosse um manual de bolso do plantão. Você chega ali e vai ter o acesso às informações. Ele deve estar pronto perto, com uma parceria boa, interessante, que já se manifestou, já estamos aí há 6 meses amadurecendo o material, o formato, a entrega, tudo isso. Até o meu calendário, né? A gente tem que arrumar um horário para virar blogueiro um pouquinho, né? Para a gente poder gravar material, produzir material, né? Mesma coisa que escrever. Então, produzir um material de qualidade para justamente criar esse acesso em módulos. Então, por exemplo, seu interesse é bisfosfonatos, você entra em bisfosfonatos. O outro é hormônio, entra em hormônio. O outro, não, eu quero tratar bisfosfonato, mas eu vou um pouquinho adiante, eu vou entrar lá no modo do Prolia também, do denosumab. Eu acho que agora eu vou entrar no modo dos agentes combinados, porque eu aprendi eles todos aqui, e agora eu quero aprender o que eu faço com eles todos juntos. Então, nós vamos foi desenhado uma maneira de evoluir, aonde vocês vão chegar ao final do curso, lá no meu consultório, quais as ferramentas que eu tenho, quais as decisões que eu tomo, sem muita prosopopeia,
sem muito devagar, com mais pragmatismo daquilo que realmente eu posso estar, como diz o outro, posso estar fazendo, né? Exatamente aquilo que eu posso entregar para o meu paciente, tá? Então, a ideia é popularizar esse conhecimento. Muitas vezes a gente vai numa palestra de um expert e, em vez do expert nos ensinar, o expert nos demonstra que ele sabe. E aí ele sabe muito e ele volta para casa sabichão e eu volto para casa com medo de tratar. Então, a ideia não é essa. A ideia é eu ir numa palestra que eu aprenda a fazer igual o meu palestrante está me ensinando. Eu não quero que o meu palestrante me demonstre que ele é o fera e que eu tenho que encaminhar para ele. Eu quero aprender a fazer. Quero fazer, ou melhor, eu quero fazer não errando, porque se eu precisar da ajuda dos universitários, eu não vou encaminhar o paciente feio. Eu vou ter feito uma linha de raciocínio certa. Vou ter começado bem. Não vou fazer feio. Eu chamo isso de segurança prescritiva. Então, o princípio fundamental dessa abordagem que nós vamos fazer, do curso, é porque o remédio é muito polêmico. O dentista não gosta, o nutri não gosta do cálcio, o cardiologista implica com o cálcio, não sei quem quer tomar a vitamina K2, entendeu? Então, tem muito conhecimento ainda, eu chamo de espumoso, que é um conhecimento que você vai nele e ele, no final, não é nada, né? Então, é esse conhecimento espumoso que nós vamos soprar a espuma para ficar só mesmo o chopp. O Bruno, e por falar nisso, eu achei legal essa analogia aí. O que você viu nesses últimos anos de que a gente, como ortopedista, pode estimular o paciente a tratar a osteoporose? Não, mas assim, evitar que a osteoporose se instale. Eu falo assim, hábitos de vida, o que a gente tem de evidência? Eu acho que a primeira coisa é o médico colocar em mente que a meta diária de cálcio é 1 grama, 1.000 miligramas. Isso é mais importante que meta de vitamina D, de K2 ou de magnésio. Então, o cálcio é um elemento que ou está no meu osso ou está na minha boca. Então, para eu poupar meu osso, eu tenho que ocupar minha boca. Então, a meta é 1.000 diário, é 1.000 mesmo, até porque, olha que curiosidade, o corpo elimina 10 gramas de cálcio ao dia na urina. O rim refiltra, reabsorve 9,8. Sabia disso? Não. E a nossa necessidade diária é 1.000. Olha que loucura. Nosso rim perde 10 e recicla 9,8. Reciclagem ativa. Você já ouviu falar isso para magnésio? Não. O cálcio foi um gato que Deus fez, porque a gente era peixe. E no mar tem cálcio. Só abrir a boca que tem cálcio. Aliás, você respira cálcio no mar. Então você não precisa ter rim para filtrar nada. Você faz xixi na água diluído. Xixi concentrado, né, melhor dizendo, na água que dilui ele na hora. Então nem te queima. Então você não precisa de um filtro. Quando a gente resolveu sair da água, os seres humanos, os vivos, sei lá, os terrestres, né, aquele povo, os lagartos, a gente teve que arrumar um troço, um rim, tipo um camelback. É o nosso rim, né? A gente precisa dele para isso. Então, ele é muito importante mesmo e se eu não der o aporte total de cálcio, eu vou tirar do osso para os músculos contraírem. Aí sim, quem queima 1.000 miligramas de cálcio por dia são os nossos músculos, é o nosso pH sanguíneo, porque o NaOH, o CaOH, perdão, carbonato de cálcio, é um importante neutralizador e regulador de pH. O cálcio funciona para soluções tampão fundamentais no nosso sobrevivência, então a gente gasta 1.000 miligramas de cálcio ao dia. Tinha que aprender isso na escola. Você fala ingestão de 1.000 miligramas de cálcio para todo mundo ou só para paciente mais velho? Não, isso é para todo mundo, só que eu estou falando de 1.000 miligramas no final. Atenção, 1.000 miligramas quer dizer qualquer comida mais comprimido, mais todo o cálcio que aparecer na minha vida, eu vou juntar, vai dar 1.000. Então, pessoa que come 2 fatias de queijo, sei lá, 1 copo de leite, não precisa disso hoje. Amanhã, eu comi só uma fatia de queijo, aí eu preciso do comprimido. Então, o comprimido é um adjuvante na meta diária. Ninguém vai tomar comprimido fixo. Aliás, vai tomar quem? Intolerante à lactose, né? Quem não quer usar nada derivados, porque realmente é onde eu encontro mais cálcio. Não achar que você vai encontrar todo o seu cálcio em folhas verdes, porque vai ser uma luta para você conseguir fazer 1.000. A meta de cálcio é 1.000, para todo mundo. Quer dizer, para gestante é mais, para adolescente, perdão, para o menino de 8 anos é menos, mas de adolescência até a idade adulta
é de 1.000 para fora. 1.000 até 1.200, 1.400 em alguns casos. Então, eu trabalho com 1.000, porque o paciente se educa mais fácil. Cada fatia de queijo Minas, do tamanho de uma caixa de fósforo, 30 gramas, tem 200. Então, 2 fatias me dá metade da minha meta diária. A outra metade aí você julga se dá o Oscar ou não dá, ou então outro carbonato de cálcio. O comprimido aí que tá. O paciente adere muito mais na hora que você pega aquela velhinha, mas você faz meta de cálcio? Aposto que não faz. E o citrato de cálcio para quem tem um rim mais frágilzinho, para quem tem um intestino que está ficando constipado com carbonato de cálcio, porque é um comprimidão. O carbonato é um comprimidão. Tem aquela balinha lá, só tem ela no mercado, chama Inelate. Ela tem 500 de cálcio. Carbonato de cálcio. Carbonato fermenta mais, constipa mais. Citrato fermenta menos e não precisa de acidez para dissolver. Para o bariátrico, citrato. Para a pessoa normal que não toma inibidor de bomba de prótons, carbonato. Para o sujeito que toma inibidor de bomba, ele tem acidez? Não tem. Como é que ele dissolve carbonato? Não sei. Então, para ele é citrato. Mas aí tem as quantidades também de inibidor de bomba, né? Se é pouco, se é muito, a gente tem que ver. Mas para a gente entender isso, eu acho que não dá para eu falar rapidinho. Não. Mas dá para a gente ver que é possível, você vê em poucas palavras, você explicar. É mais ou menos o que a gente explica para o paciente. Se você dá explicações científicas para o paciente na linguagem que ele entende, como que eu não vou conseguir passar isso para os nossos colegas médicos, né? E estilo de vida, Bruno? O que você vê de estilo de vida, de mudança de estilo de vida que a gente pode recomendar? Estilo de vida muda tudo, né, gente? Depois que cercaram o praça em Covid, a gente viu o estilo de vida salva as pessoas de doenças mentais, cardiovasculares, imunológicas, de toda natureza, né? Como faz a diferença ter o estilo de vida ativo, a tal caminhadinha na praça, né? Como isso é necessário. Só depois que eu fui privado é que eu vi o tanto que fazia falta e o tanto que as pessoas também fazem bem com isso. Então, o estilo de vida faz toda a diferença porque reflete uma atitude perante a vida, uma atitude proativa, né? Claro. Mas a atividade física para osteoporose, você tem que ter um cuidado. Se a paciente é fraturada de coluna, os exercícios de flexão com peso devem ser evitados porque os braços ligam na coluna e a coluna fletida anteriormente, no movimento que eu chamo movimento vara de pescar, ela está mais susceptível a fazer fraturas por acunhamento anterior das vértebras, até fraturas por compressão, colapso. Então, a paciente às vezes fala, como é que a senhora quebrou a coluna? Eu fui tentar levantar um móvel lá em casa. Ela em pé, pega no móvel encaixada, a coluna encaixada, tudo bonitinho. Na hora que ela levanta o móvel, a vértebra fratura. É claro, né? Então, esse tipo de exercício nós vamos evitar. Vamos valorizar os isométricos, os exercícios com treino de equilíbrio e os exercícios, gente, contra resistência. O pessoal confunde resistência com impacto, tá? O impacto é bem-vindo, mas o exercício que faz o músculo trabalhar em conjunto com o osso em uma alavanca é chamado de exercício contra resistência. Tá bom. Até um TheraBand malha a gente assim, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado para não forçar essa coluninha, essa cifose torácica, não forçá-la, sabe? Trabalhar a isometria e se quiser trabalhar um bracinho, trabalhe em bancada. Se quiser trabalhar uma coxinha, em vez de fazer um agachamento com peso nas costas ou nos braços, com pesos livres, né? Vamos trocar esse agachamento por um leg press, né? Em vez de fazer o peso livre, em bancada. Por exemplo, um exemplo clássico, a remada em pé. Eu posso fazer a remada em pé se eu tenho fraturas vertebrais? Não. E o pulley? Sentadinho na cadeira, puxando aqui assim, ó. Eu posso. Então, a remada em pé, não devo fazer, que eu estou pondo peso na coluna. E o pulley? Eu estou tirando o peso da coluna, tá? Então, isso eu posso fazer. Eu devo fazer o supino, né? Porque ele vai estar um eixo, a carga, e no outro eixo a minha coluna. Então, eu não devo depositar carga no eixo longitudinal da coluna vertebral. É isso que eu escrevo lá no meu receituário quando eu encaminho para o personal. Porque tem personal que acha que tem uma ficha óssea que vai fazer a paciente mudar de vida com essa ficha. E não vai, porque o exercício ajuda, mas ele não é mágico, mas ele é fundamental. Então, eu gosto de dizer que a gente, ao tratar de osteoporose, você tem vários atores coadjuvantes e um ator principal, que se alterna,
Depende do papel, eu vou ter um ator principal. Mas os coadjuvantes são a base, mas eles nunca serão o ator principal. Então, cálcio, vitamina D, atividade física são fundamentais. Mas sem o remédio, paciente de alto risco, eu não consigo mudar o curso da história dele, não, né? É que nem o paciente cardiovascular, que tem risco, que tem que pôr stent, mas que resolve virar vegano e malhar todo dia. Uma hora o cardiologista dele vai falar assim: amigo, se você não puser o seu stent, você vai ter um infarto no exercício. Então, não adianta a gente querer... E a gente também tem que aprender aquele negócio da medicina, né? Eu tenho paciente que há 10 anos não fraturava e falava comigo: tá vendo, doutor? O senhor quer me tratar há 10 anos. Tem 10 anos que eu perco massa óssea, tem 10 anos que o senhor quer me tratar. Ela já era osteoporótica há 10 anos atrás. Agora fraturou um punho. Consegui convencê-la a tratar. Então vocês veem como é que a fratura é um divisor de águas. Sintam-se apropriados do tema. Não afastem do tema. O tema é fácil. Até eu, ginecologista, aprendi isso, gente. Entendeu? É fácil o tema. Tá? Não é fácil, claro, se você enraizar lá para a ciência básica. Mas se você souber o que a pesquisa clínica nos dá em termos de permissões e proibições, já está bom. A gente não precisa ser um expert metabolismo do fósforo, mas dá para entender o que é uma osteomalácia. É sempre pensar em tumor. É outra coisa que o ortopedista é fundamental. Aquela fratura de coluna que eu fico na dúvida se é metástase. Aquilo ali é pepino. É demais. Você tem que biopsiar, você tem que me dar certeza que não. Sabe por quê? Adivinha, ela vai tomar anabolizante ósseo depois daquilo. E se ela tiver metástase, eu estou dando alimento para metástase. Está jogando gasolina nesse fogo aí, né? Muito pior. Então, eu preciso do ortopedista sempre perto de mim para descartar essas questões-chave, para a gente poder fechar juntos o tratamento. Então, parabéns aí por ter me dado essa oportunidade, né? Obrigado, porque realmente é um tema que o ortopedista não entende a importância que ele tem. Ele é que nem aquele touro lá do desenho animado da Disney. Ele é enorme, né? Mas ele acha que não. Ele acha que não, que ele tem que ficar na dele para não atrapalhar e tudo. Então, eu acho que sim. E todos os ortopedistas que eu conheci, que eram do meio, sempre me ensinaram muito, sempre me contribuíram muito com as opiniões, né? É o sujeito que está ali no chão de fábrica, né? É verdade. Vendo o paciente fraturar. E agora que nós estamos com esse ambulatório lá no Mais Saúde, nós estamos com a oportunidade de atender esses pacientes com mais agilidade, né? Então, fica aí o convite. O pessoal da residência, você vê, o pessoal é tão ligado em urgência que nem o pessoal da residência não consegue um tempo para poder estagiar lá, porque o apelo da urgência é muito grande. Então, é aos poucos que eu acho que vai chegando, sabe? Não tem como a gente querer exigir isso, não, porque é a maturidade que vai trazendo, a necessidade, ou até mesmo o interesse. Então, tem aquele cara que já gosta desde cedo, né, do tema. E ali ele pode prosperar sem medo de querer evoluir. A gente acha que o mercado está muito dominado por aquelas especialidades, gente, que fizeram a clínica médica. Eu não sou uma delas. Eu fiz ginecologia. Eu não fiz reumato, endócrino, nefro, né, geriatria, né? Mas isso não me impede de tratar. O que eu senti que está além da minha capacidade, o paciente, vou ter que compartilhar com o colega, né? Para isso que a gente trabalha interdisciplinar. Mas aquilo que a gente puder ajudar, eu acho que a gente está ali. Só de ter a disponibilidade, a vontade de querer avançar. Essa semana eu fiquei tão feliz, né? Vou até dividir com vocês. Paciente minha, 82 anos de idade, tem umas 4 fraturas de coluna, fraturou um fêmur, já tratou 2 anos com teriparatida, agora está lá tratando com o denosumab, com o Prolia, né? Chegou lá, no Mais Saúde mesmo, e ela antes atendia no consultório, mas agora tem atendimento no Mais Saúde, o plano dela vai lá, então ela atende lá, falando comigo, voltou de Foz do Iguaçu, fez compra com as amigas, Foz do Iguaçu tá caro, não é mais aquela coisa não, e tá bom para comer comidinhas locais, artesanato, ver as cataratas, do que comprar produto propriamente dito, e numa felicidade impressionante, e eu a vi há 2 anos atrás, deprimida, com medo de dar passos, com medo de andar de carro,
com medo de segurar uma mala, porque ela, enfim, ela soube se resgatar muito bem. E eu tenho certeza que o tratamento deve ter ajudado nisso, sabe? Porque não teve um efeito colateral, ela até conseguiu, ela entrou na justiça para obter o medicamento, porque no Brasil, infelizmente, a nossa política não alcançou o anabolizante aqui no nosso estado, sabe? No Brasil, até que sim, em alguns estados é dado, mas aqui não. Então, aqui o sujeito ou entra na justiça ou compra, né, o anabolizante. Em outros estados, você já tem uma dispensação regular, que não precisa usar o filtro da justiça para poder ter acesso, sabe? Isso para o Fortel. Também, isso é para os medicamentos de alto custo, os anabolizantes, de uma maneira geral, tanto a teriparatida, o Forteu, quanto o romosozumab, o Evenity, são de um custo muito alto, né? E então acaba o sujeito entrando na justiça. Tem muito médico que não gosta de fazer laudo para a justiça, eu também acho, às vezes fico me sentindo mal, mas assim, é um cidadão brasileiro, independente do nível social, acho que ele tem direito a um tratamento que eu gostaria de dar para minha mãe, por exemplo, se ela precisasse, sabe? Então, assim, eu não penso nesse lado, não, eu penso em dar acesso ao paciente, né, com o que for, com o que der, com o que for possível, que principalmente, né, tiver indicação e perfil para aquele paciente, nós não vamos matar a rolinha com tiro de canhão, nem usar agulha para matar elefante, né? Nós vamos tratar de acordo com a necessidade. E é isso, acabei entrando nessa área, trabalho nessa bagunça aí, nessa correria, faço a densitometria, faço o consultório. E quanto mais amigos tiveram, a gente tinha um grupo que se reunia. Mas com esse negócio aí de pandemia, acabou o grupo, dissolveu, cada um agora está com os consultórios, todo mundo consultório, graças a Deus, cheio, né? Porque tomamos aí um chá de cadeira danado durante a pandemia. Ainda estamos compensando as perdas desse período, né? Verdade. Mas tudo indica que o mercado é favorável. Vocês veem, o Evenity foi lançado no meio da pandemia, ninguém nem ouviu falar, né? Parece que está sendo relançado, parece que estão fazendo um lançamento a cada ano, porque não alcança, você não consegue reunir o povo, a cidade fecha, não tem... Agora, bem dizer que eu fui no meu primeiro evento fora, né? Assim, então, eu acho que temos uma missão até. Agora, nesse mês, deve sair um documento que a gente fez da América Latina. Eu digo a gente porque eu faço parte também da Sociedade Internacional de Osteoporose. Nós fizemos o levantamento do custo das fraturas no Brasil. Então, há 10 anos atrás, o Sérgio Raggi teve essa liderança e agora, 10 anos depois, o Bernardo nos deu os dados que a gente precisava, dado de SUS, de internação, de custo de fratura, dado de serviço privado, publicado aí, tese de doutorado também, muito bom. Então, hoje a gente sabe o custo da fratura no Brasil, a gente quer fazer um trabalho de divulgação, então, brevemente, vocês vão receber material para baixar, para levar para os seus serviços ou colegas, a informação do custo da fratura, do perfil de quem fratura, no Brasil e na América Latina. O Brasil, claro, todo mundo já imaginava, é um país muito bem situado, né? Nós temos recursos, nós temos remédio, nós temos uma extensão territorial tamanha e uma desigualdade social própria de América Latina, né? Mas é um país muito importante no mercado, todo mundo sabe, né? Todos os mercados, financeiro, científico. Então, eu acredito que nós estamos aí, vamos dizer, numa mudança que o pessoal agora está buscando essa informação. Antes eu sou da época que o pessoal falava se valia a pena tratar a osteoporose, porque já era uma doença da velhice, então se valia a pena tratar aquilo. Hoje a gente já está com estratégia de como tratar o paciente de alto risco e o de muito alto risco, que é esse dos exemplos que nós falamos aqui, do paciente lá do ambulatório mesmo, da ortopedia. Então, vocês têm a faca e o queijo na mão para o laboratório buscar por vocês, para que vocês possam fazer até os seus eventos mesmo acontecerem, porque há interesse em pegar o paciente fraturado e tratar, porque o paciente fraturado, ele passou no teste da vida, ou melhor, não passou, né? Ele foi reprovado e ele é a pessoa que tem mais chance de ter uma nova fratura. Então, vou reiterar por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, né? Na verdade, se eu deixar a mensagem do preocupe com isso, busque esse conhecimento, põe o paciente no seu serviço de tratamento de fraturas aí, do seu serviço aí perto, que aí você vai estar fazendo, eu digo assim, o papel que nem o Bernardo falou uma vez, né?
eu vou ficar citando ele, que não tem nem um ano que ele faleceu, né? E um cara muito carismático, mas ele falava isso. Você não pode fazer nada para deter a primeira fratura, ortopedista. Né? O ginecologista ainda vai, porque ele ainda tem a reposição hormonal ali, ele é obrigado, né, a pedir a densitometria. Mas o ortopedista fala, olha, mesmo que você não pudesse ter evitado essa primeira, não deixe de evitar as próximas. Ou seja, pergunta o paciente se ele está tratando, se ele vai tratar, o retorno é com você, entendeu? Pede para ele voltar nesse mês aí, onde você pede os exames para ele, busca ele de volta daí a uns outros 30 dias, não deixa ele escapar não, sabe? Ó, doutor não está te tratando não, tem um lugar ali perto que eu sei que trata. Você continua lá com o seu clínico, com o seu cardiologista de preferência, mas você pode passar ali no ambulatóriozinho, que eles vão fazer um planejamento de tratamento que vai de acordo com as evidências científicas. E aí o seu doutor lá, o cardiologista, o clínico, o geriatra, enfim, quem estiver te assistindo, não vai achar muito ruim. Né? Vai falar, olha, alguém começou a tratar aqui, pelo menos num caminho, eu vou dar sequência, ou então fica lá com essa pessoa e eu fico dando suporte do que eu já fazia. Então, não deixar o paciente passar aí no seu bigode sem você fazer algo, né? Sem você cutucar esse paciente e falar aqui, vamos tratar, e o tratamento é isso que você me falou. Você foi me guiando aí na sessão. É a parte do remédio, é a parte da prevenção, da alimentação, da vitamina D e outros temas. Mas eu acho que é principalmente a iniciativa, primeiro passo, né? Só vocês mesmo que têm aí essa condição de chutar essa bola, né? Dar essa iniciativa aí para a gente começar essa jogada. Muito bom, Bruno. Legal. Acho que essa mensagem final aí foi muito legal para a gente também se mobilizar, né? Porque a gente fica no pronto-socorro e fica, às vezes, achando que é só uma fratura de punho, é só uma fratura de coluna, quando, na verdade, é muito mais do que isso, né? É um paciente em risco de complicações muito mais sérias aí no futuro. E, às vezes, o paciente está sem dono. Vocês estão só cutucando ele para falar assim, moço, quem vai te tratar? Né? Porque, às vezes, ele não sabe se é o geriatra, se é o clínico, se é o pneumo, se é o infecto. Ele está perdido, né? Então, é aquela hora que você vai ser o questionador. Está tratando? Vai tratar? Não tem ninguém para tratar? Espera aí que eu vou arrumar um jeito de você tratar. É isso. Beleza. Põe esse paciente no trilho. Legal. Bruno, muito obrigado aí pela disponibilidade de tempo. Sei que seu tempo é escasso, mas eu acho que foi uma conversa bem legal e muito produtiva. Muito prazeroso estar aqui com vocês, falar do que a gente gosta para a turma que a gente acredita. Não, muito obrigado aí, boa noite. Vamos ver se a gente consegue juntar mais pacientes aí e juntar você para dar mais aula para a gente. Não, aí vamos. Quando o curso sair, eu vou divulgar. A gente fica aqui, qualquer coisa eu divulgo aqui também. Faz isso. Tá bom. Ótimo. Obrigado, hein? Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Alô, abraço. Chegamos ao final de mais um Pod Spinecast. Eu peço desculpa por essa voz rouca, mas quem é que não gripou nesse inverno do inferno? E agora, hoje foi com um convidado super especial, o Dr. Bruno Musi, ajudou demais no entendimento da osteoporose. Eu espero que você também tenha tirado suas dúvidas. Eu saí com menos dúvidas do que eu entrei, que é sempre o objetivo desse podcast. Então, nesse espírito aí de reciprocidade, deixa um comentário no YouTube e no Spotify deixa 5 estrelas. Se for menos de 5 estrelas, é melhor nem deixar. Aqui não é lugar de você ficar exercendo livre-arbítrio, não. Aqui é lugar de dar 5 estrelas. Muito ajuda quem não atrapalha, como diz minha mãe. Eu fico por aqui, um grande abraço e tchau, tchau, até o próximo episódio.